Confira nesse vídeo um guia definitivo para você saber tudo sobre o Doutor Estranho. É logo mais depois da vinheta. Salve, salve, geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. Nesse Drops Geek Cabeça, você vai conhecer de verdade o mago supremo do universo Marvel, Stephen Strange, o Doutor Estranho. Você vai conhecer a sua origem, suas melhores histórias, seus aliados, inimigos, seus poderes e fraquezas, além de suas participações em outras mídias, como séries animadas, games, action figures e, claro, a sua presença nas telonas do cinema. Então se prepare, porque agora você vai conhecer a vida e obra do Doutor Estranho. Bora jogar tudo para dentro da cabeça. Criado por Stan Lee e Steve Ditko, estreou na HQ Strange Tales, número 110, de julho de 1963. Apresentado inicialmente como o Mestre da Magia Negra, o título não caiu muito bem ao público, sendo alterado rapidamente para Mestre das Artes Místicas. Para muitos, ele é só um charlatão, mas na verdade Stephen Vincent Strange é o único defensor da humanidade contra ameaças místicas, seres de outras dimensões que possuem poder para destruir o planeta facilmente. Com seu vasto conhecimento das forças ocultas, seus apetrechos místicos e um bigode excêntrico, o Doutor Estranho salva a humanidade dia após dia e muitas vezes em segredo, pois seus inimigos e a sua guerra acontece geralmente em outros lugares, em outras realidades na verdade, mas a sua vida nem sempre foi assim. O Doutor Strange era um brilhante e muito bem sucedido cirurgião de Nova York. Com seus carrões, lindas mulheres, muita arrogância e cheio de dinheiro, Stephen pertencia à nata da sociedade, porém na verdade desejava que ela se lixasse, contudo que apenas pagassem a conta de seus serviços prestados. E um dia o destino veio pedir uma consulta ao nosso doutor. Ele sofre um acidente de carro, porém sai com vida, mas as suas mãos ficam trêmulas permanentemente por causa de danos neurológicos irreversíveis, e assim o impedindo para sempre de segurar o bisturi de novo para realizar as cirurgias de sua profissão. Orgulhoso demais para consultar outros médicos, ele gasta toda a sua fortuna em inúmeras tentativas fúteis para curar o seu mal, indo no fim a morar na rua como um mendigo desamparado. Depois de algum tempo, um dia ele ouve uma conversa entre duas pessoas num bar e fica sabendo que alguém poderia possivelmente curar suas mãos usando poderes mágicos. Esse alguém morava no Tibete e era conhecido como um ancião. Sem mais nada a perder, Stephen parte para sua jornada espiritual em busca de redenção. Depois de certo sacrifício, e também meio incrédulo, ele encontra o lugar sagrado entre as montanhas. Porém, o ancião não aceita curá-lo, pois percebe o alto egoísmo que Stephen tem dentro de si. Ele não manda ir embora, mas dá a opção que, se ele quiser ficar no local e estudar com ele, talvez um dia encontre dentro de si a cura que busca. Stephen recusa o convite e decide ir embora, porém uma tempestade de neve o impede de deixar o templo do ancião. Forçado a ficar um pouco mais, ele é apresentado ao Barão Mordo, pupilo do ancião e seu futuro sucessor. Porém, Mordo era na verdade um tirano. Ele pertencia a uma longa linhagem de feiticeiros malignos e em secreto servia a Dormammu, um terrível ser de outra dimensão que lhe prometeu ainda mais poder em troca de lealdade. Só que Stephen descobre acidentalmente todos os planos de Mordo, que consentia em assassinar o ancião. Porém, Stephen não conseguiu avisar o seu mestre, porque Mordo, antes disso, conjurou uma mordaça mística que o impedia de revelar o seu segredo. Stephen poderia falar normalmente, mas nunca conseguiria dizer uma palavra sobre a traição de Mordo. Sendo assim, Stephen usa a cabeça e decide ficar no templo, aceitando a proposta do ancião para ensiná-lo, a fim de protegê-lo das garras de Mordo.
Mas, na verdade, o ancião estava ciente de tudo o tempo todo. Sabia dos planos de Mordo e do potencial escondido dentro de Stephen. Após muita disciplina e conjuramentos praticados, ele sabia que um dia ele despertaria todo o seu poder oculto e poderia não só derrotar Mordo, mas protegeria todo o futuro do planeta. E foi exatamente assim que tudo aconteceu. Stephen Strange se tornou poderosíssimo e derrotou não somente o Barão Mordo, mas também diversas ameaças sobrenaturais ao longo dos anos. Foram vários inimigos, como Pesadelo, Agamon, Mephisto, Dormammu e sua irmã Umar, Adaga de Prata, Conde Drácula, Sataniche, o Intermediário e até mesmo algumas divindades do universo Marvel se estranharam com o Doutor uma vez ou outra, como o Lorde Caos e Mestre Ordem, Eternidade e, acreditem, até mesmo o Tribunal Vivo. E entre os piores estava Shumagorath, uma entidade muito poderosa da dimensão do caos, que já governou a Terra no passado, mas na época foi banido por um feiticeiro chamado Siseng. Só que tempos depois ele tenta novamente entrar em nosso mundo através de um portal pela mente poderosa do mestre de Stephen, o ancião. Lutando em sua forma astral contra o Shumagorath, dentro da mente do ancião, Stephen não conseguia barrar o vilão, sendo forçado a matar seu mestre e assim selar o portal. Mas, novamente, tudo fazia parte da vontade do ancião, que desejava ensinar sua última lição ao seu discípulo, tornando assim o Mago Supremo. Mas claro que não só de inimigos vive o herói. Doutor Estranho também teve aliados ao longo dos anos, como os Filhos da Meia-Noite, os Defensores, os Illuminati e, claro, também os Vingadores. Além de outros mais próximos a ele, como seu fiel servo Wong, seu discípulo Hintra, o Dr. Druida e o seu irmão Victor Strange, vulgo Barão Sangue. E o doutor, mesmo vivendo na solidão, na sua maior parte do tempo, encontrou a sua cara metade no lugar mais improvável de se imaginar, a Dimensão Negra. Em uma de suas lutas contra Dormammu, sua sobrinha chamada Clea traiu sua família e ajudou Stephen a derrotar o seu tio e sua mãe Umar. Depois disso, ela foi embora com ele para o planeta Terra, onde se tornou sua discípula, e então caíram perdidamente apaixonados um pelo outro, se casando algum tempo depois. Os poderes de Doutor Estranho são praticamente ilimitados e até hoje ele não alcançou seus limites, além também de ser um grande estrategista e um brilhante artista marcial. Entre as suas habilidades, Doutor Estranho pode se projetar em sua forma astral, ele pode usar telepatia, criar ilusões extremamente realistas, tem habilidades telecinéticas, produz escudos de energia, pode se teletransportar, manipula as energias mágicas da realidade em diversas formas de ataque e defesa, podendo destruir ou transmutar um planeta inteiro. Além de seus poderes, Steph também possui artefatos que aumentam ainda mais seus poderes e também proporcionam novas habilidades. Uma delas é a capa de levitação, que o permite voar e é praticamente indestrutível. O livro de Vichante, que proporciona diversos feitiços e encantamento, fora todos aqueles que ele já conhece. Tem também a Esfera de Agamotto, que é um globo mágico que o Doutor possui em sua residência, o Sanctum Sanctorum. É utilizado por Stephen para localizar problemas pelo mundo e também através das realidades. E também o Olho de Agamotto, que é um amuleto que possui um poder extremamente grandioso. Ele protege Stephen com o escudo de energias, revela ilusões, dispersa feitiços e também dispara rajadas de energias altamente poderosas. No filme, que estreará agora em 2016, o Olho de Agamotto terá dentro de si a Joia do Tempo, que é uma das joias do infinito buscadas pelo vilão Thanos. E o Doutor Estranho possui apenas 3 fraquezas conhecidas. Uma delas, Stephen ele não pode manipular e nem alterar nada construído pela ciência humana. Também, apesar de suas habilidades praticamente divinas, o seu corpo ainda é de um homem mortal. Se for assim, pego desprevenido, ele pode ser morto sim, com rajadas de energia, por tiros, envenenamento, gases tóxicos e coisas do tipo. Afinal de contas, ele é um homem comum. E a sua fraqueza mais importante
é que ele precisa da sua boca e de suas mãos para utilizar a magia. Assim, ele pode ficar em más lençóis caso fique mudo ou com as mãos imobilizadas. E entre os poderes mais famosos, do Strange, aquele que você vai ouvir mais lá nos quadrinhos, lá, aquelas frases célebres que ele sempre diz e provavelmente ele vai utilizar no filme também. Então já para vocês se acostumando com esses nomes aí diferentes, os feitiços, os conjuramentos são os seguintes. Ele invoca o Cone Conjurado, as faixas escarlates de Sitorak, os raios do caos, as chamas de Faltine, as imagens de Icon, os 7 anéis de Hagador, o escudo de Serafim, os vapores de Voltor, os ventos de Watumbi, as algemas de Krakan, os 7 sóis de Sinubus, a esfera do feiticeiro e também forças divinas e magia negra. Agora, se você deseja conhecer mais a fundo o nosso doutor, eu vou mostrar algumas das suas melhores HQs na opinião dos fãs. Se você não conhece, vale a pena ler essas histórias. Tem a Doutor Estranho, da coleção Os Mais Poderosos Heróis da Marvel, aquela da Salvat de capa vermelha. Essa história é do Stan Lee e do Steve Ditko. Dentro dela está presente a primeira história produzida do personagem, lá em 1963, além da história chamada A Dimensão das Trevas, que é muito boa, é onde mostra a antiga aprendiz e amor do Stephen, a Cleia, liderando uma rebelião de seres místicos. Muito boa essa história. Outra HQ é Doutor Estranho e Doutor Destino, Triunfo e Tormento, de Roger Stern, Michael Mignola e Mark Bedger. Nessa história, o Doutor Estranho é obrigado a ajudar o Doutor Destino a salvar a alma de sua mãe que está condenada no inferno. Durante a batalha dos dois contra Mephisto lá no inferno, ocorrem diversas surpresas, onde conhecemos o lado bom e místico do Doutor Destino, e Stephen precisa mostrar incrivelmente como conquistou o título de Mago Supremo com um show de palavras e poderes. Também Doutor Estranho, Uma Terra Sem Nome, Um Tempo Sem Fim, do Stan Lee e do Steve Ditko. Nessa história, Stephen é perseguido por Dormammu e o seu lacaio, o Barão Mordo. Aí o herói precisa encontrar a entidade cósmica chamada Eternidade, para assim poder escapar de seus inimigos, visto que ele está despojado de seus poderes. Ele está cego e com as mãos acorrentadas. Basicamente, ele tem que superar todos os seus limites para sair vitorioso dessa. Tem também a HQ Doutor Estranho, Juramento, de Brian Cavalry e Marcus Martin. A história mostra a desesperada busca de Stephen Strange por uma cura para salvar o seu amigo e servo Wong, que está com câncer no cérebro. Aqui também temos a presença da enfermeira Noturna, que ela age mais ou menos como a médica dos super-heróis e é o interesse amoroso do Stephen Strange. A história é repleta de humor, mistério e teorias de conspiração, no qual a gente vê Stephen Strange agindo como Sherlock Holmes e o Wong mais ou menos como Watson. Também muito boa essa história. Ela também está presente na coleção de graphic novels da Marvel, aquela de capa preta. Defensores, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, também da Salvat. Essa história é do Kate Giffen, do J.M. de Mattheis e do Kevin McGarry. Nessa história, vemos a formação clássica dos Defensores, que é composta pelo Hulk, Namor, Doutor Estranho e o Surfista Prateado, no qual eles têm que enfrentar o Dormammu e a sua irmã, o Mar. Os heróis são os únicos que podem parar esses vilões. O grande problema da história é que eles passam a maior parte do tempo discutindo entre eles, porque eles se odeiam e precisam enfrentar todas essas ameaças juntos. A história é muito divertida e cheia de humor. Tem ação, mas você mais ri dela do que se emociona assim com o combate que nela rola. Em Doutor Estranho, Shambhala, o roteirista, o J.M. de Mattheis, ele traz uma história brilhante ao lado do artista Dan Green. Ele brinca com os pontos fortes do personagem. É uma história onde Stephen Strange embarca em uma odisseia para iluminar a humanidade. A tarefa foi dada pelos senhores de Shambhala. Porém, ao descobrir o segredo deles, Stephen se encontra em um dilema incrível. A história explora muito o misticismo e seu fim traz uma reflexão filosófica e muito reveladora. A leitura é muito agradável e você se tornará um verdadeiro fã do Doutor Estranho depois de lê-la.
e também a graphic novel chamada Estranho, roteirizada pelo J. Michael Straczynski, que em 2004 reescreveu a origem do Doutor Estranho, porém ela é um pouco diferente daquela que conhecemos. Ao invés de um acidente de carro, Stephen sofre um acidente enquanto esquiava. Assim, tal como a sua origem canônica, ele sai em uma jornada em busca da cura para suas mãos. Porém, aqui, ao invés do ancião, ele encontra o Wong. Isso, é o Wong que vai curar as mãos do Stephen com o treinamento. Sendo assim, essa história é uma releitura moderna de toda a origem do Mago Supremo. E por último, eu vou mostrar a nova fase das HQs do Doutor Estranho após os eventos, das novas Guerras Secretas. Agora, Stephen está mais humano e muito mais bem-humorado. Ele está usando um machado, além de arcos e escudos, proporcionando assim combates mais violentos, além de seus encantamentos e feitiços poderosos de sempre. A HQ, ela conta uma história em que os Magos Supremos de todas as dimensões estão sendo perseguidos e assassinados por um tipo de inquisição tecnológica chamada Impericul. A ideia é destruir a magia onde quer que ela exista. E adivinhe só, o próximo alvo é Stephen Strange. E claro que você não encontra Stephen Strange apenas no universo das HQs, pois o nosso doutor já visitou inúmeras realidades e também inúmeras mídias. Ele tem o seu próprio filme animado, produzido em 2007, chamado Doutor Estranho, o Mago Supremo. O enredo do filme conta as origens de Stephen até se tornar o herói de hoje em dia. Além desse filme, o Doutor Estranho também tem participações em várias séries animadas, como O Homem-Aranha e Seus Amigos, Homem-Aranha a série animada, O Incrível Hulk, The Super Hero Squad Show e também o Ultimate Spider-Man. No mundo dos games, você encontra o Doutor Estranho nos jogos Marvel Ultimate Alliance, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Marvel Super Hero Squad Online, Marvel Avengers Alliance, Marvel Avengers Battle for Earth, The Amazing Spider-Man vs The Kingpin e também em Marvel Heroes. Já no cinema, o herói teve seu próprio longa-metragem filmado em 1978, com o nome de Doutor Estranho. A história conta a vida de um psiquiatra que se torna o novo feiticeiro supremo da Terra a fim de lutar contra uma feiticeira do mal do passado, chamada Morgana. O filme é estrelado por Peter Houghton como o Doutor Estranho e Jessica Walter como a feiticeira Morgana. E quem diria, apenas em 2016, agora dia 2 de novembro, vai estrear o novo filme do Doutor Estranho, pela Marvel Studios. Com o ator Benedict Cumberbatch no papel do Mago Supremo, o filme vem para introduzir o herói no universo cinematográfico da Marvel. A sinopse do filme é a seguinte: Stephen Strange leva uma vida bem-sucedida como neurocirurgião. Porém, a sua vida muda completamente quando ele sofre um acidente de carro e fica com as mãos debilitadas. Devido à falha da medicina tradicional, ele parte para um lugar inesperado em busca de cura e esperança, um misterioso enclave chamado Camartage. Ele logo descobre que o local não é apenas um centro medicinal, mas também é a linha de frente contra a batalha de forças malignas que desejam destruir a nossa realidade. Ele passa a treinar e adquire poderes mágicos, mas precisa decidir se vai voltar para a sua vida comum ou agora defenderá o mundo. O filme vai ter duração de 1 hora e 55 minutos. E já temos alguns rumores aí rolando. Um deles é que o Tony Stark provavelmente aparecerá ali perto do finalzinho do filme mesmo, convidando o Doutor Estranho para ingressar no time dos Vingadores. E também já vazou que o filme vai ter 2 cenas pós-créditos e o conteúdo delas também já foi revelado. Se liga aí. Na primeira cena, vemos o Doutor Estranho, assumindo a missão de livrar o mundo de todas as ameaças místicas, incluindo um certo Asgardiano ardiloso. Strange convida Thor para o Sanctum Sanctorum para questioná-lo sobre Loki. Thor explica que precisa do irmão para encontrar o seu pai Odin. Aí o Strange concorda ajudar Thor até localizar Loki. E assim, quando eles encontrarem Odin, o combinado é o seguinte: eles nunca mais poderão retornar para a Terra, ficando assim em Asgard permanentemente. O Thor aceita a oferta, abrindo caminho para o Ragnarok.
Já na segunda cena, a gente vê o Barão Mordo, né, enfrentar um mago e absorver todos os seus poderes místicos. E logo mais ele diz: há muitos magos. Isso mesmo, apesar de passar o filme todo como aliado, Mordo fica claramente furioso quando Stephen Strange assume o posto de Mago Supremo, dando o gancho aí já para o Doutor Estranho 2, como o Barão Mordo ali, que foi o amiguinho dele nesse filme, será o próximo vilão. E não muito tempo depois dessas cenas, né, esse conteúdo ter sido liberado, veio a confirmação, né, concreta que o Doutor Estranho aparecerá em Thor 3, Ragnarok, e também estará presente em Vingadores Guerra Infinita. E esse é o Dr. Stephen Vincent Strange, o cirurgião que se tornou o Mago Supremo e que mesmo depois de tantos anos e histórias, ele não tem rival. Suas habilidades são inigualáveis e o permitem que ele mantenha o seu título por todo o cosmos, independente do dia e da hora e também do mundo em que você esteja. O nobre doutor está e sempre estará de plantão. Esse é o Doutor Estranho. E assim eu encerro esse Drops Geek Cabeça com o Doutor Estranho, onde eu sempre tento oferecer toda e melhor informação possível, com qualidade e de uma maneira bem explicativa, para que você possa terminar o vídeo sabendo um pouco mais de cada personagem, né, desse universo dos quadrinhos. Eu gostaria agora que, se você sabe de algo que eu não mencionei, né, que eu não comentei no vídeo, ou tem uma outra opinião, ou deseja falar qualquer outra coisa, use aqui embaixo aqui os campos dos comentários e traga o seu conteúdo também, traga a sua opinião. Vamos comentar, vamos debater sobre o Doutor Estranho, beleza? E eu também estou deixando aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo, os links dos trailers do filme do Doutor Estranho. Caso você ainda não tenha visto, assista. Existem 3 trailers. Além do trailer do filme do Doutor Estranho de 78, caso alguém tenha curiosidade, né, de ver como é que ele é, tá aqui também embaixo aqui o trailer do filme. E se você é novo aqui no canal, clique nessa imagem e conheça todas as playlists de conteúdos fabricados pelas indústrias geek. Tem informações sobre filmes, séries, animes, games, action figures, trailers novos, reviews de HQs, HQs que estão em promoção em diversos sites, colecionismo, eventos geek pelo Brasil e as últimas grandes notícias que abalaram o universo geek. Se inscreva no canal, nesse botãozinho ao lado aqui, no canto direito, e não perca nenhum vídeo novo. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhe também em suas redes sociais para ajudar o canal a continuar a existir dentro do YouTube. E se você não gostou, por favor, me dê um feedback aqui nos comentários, porque isso também é muito importante. Beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!